Olá, amigas e amigos do Mosaico, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. Confira hoje a coluna Enquanto Isso em Israel, Eise Sheilot pelas ruas da cidade, Baú do Mosaico e muito mais. No oferecimento Einstein, Hospital Israelita, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Ronão, é com você. O presidente dos Estados Unidos passou 21 horas tentando convencer os ayatolás de que enriquecer urânio, patrocinar os principais movimentos terroristas e chantagear o mundo controlando o Estreito de Hormuz são ideias vergonhosas e imorais. Os ayatolás passaram o tempo todo dizendo o seguinte: primeiro, nós queremos um cessar-fogo que inclua os terroristas do Hezbollah. Depois a gente conversa. 2, nós queremos a garantia de que nunca mais seremos atacados nem por Israel nem pelos Estados Unidos. Terceiro, o Estreito de Hormuz, que até outro dia estava em águas internacionais, tem que continuar nas nossas mãos. Quarto, ninguém tem nada a ver com o nosso programa nuclear. Os vizinhos têm medo de um Irã nuclear. Boa parte do mundo não quer o Irã nem patrocinando o terrorismo, nem controlando o Estreito de Hormuz. Aliás, há uma decisão da ONU de uns 50 anos atrás sobre esse estreito e eu não vejo o secretário Guterres se manifestar. Qualquer pessoa medianamente informada sabe que deixar o Irã fazer de conta que não quer construir uma bomba atômica é uma ameaça de verdade para Israel e para os seus vizinhos árabes. Mas eis que surge o parasita John Kerry, uma daquelas figuras que não são nada, mas ficam importantes quando casam com milionárias. Pois é, John Kerry, ex-secretário de Estado do ex-presidente Obama, apareceu para contar que o primeiro-ministro de Israel está há mais de 20 anos tentando convencer os americanos a acabarem com a ditadura religiosa no Irã, numa tentativa de superficializar a situação e reforçar o mito que rola nos Estados Unidos esses dias na internet de que Israel está por trás dos ataques americanos. Na visão dele e do seu partido, não há nenhuma ameaça iminente vinda do Irã. Canalha que nem o Obama, John Kerry sempre foi. O que eu não sabia é que era burro também a ponto de não entender que o Irã virou ponta de lança da China. E agora, rapidamente, mudando de assunto, está na Câmara dos Deputados um projeto de lei da deputada federal Tabata Amaral que regulamenta o que é antissemitismo. E, evidentemente, vocês já podem imaginar, os inimigos de sempre já estão na internet, já estão nos jornais, dizendo que, na verdade, isso se trata de um problema de censura à imprensa ou limitação na exposição de ideias. Evidentemente, não é nada disso, e eu queria convocar os meus ouvintes, telespectadores, a procurarem na internet o link da Câmara dos Deputados, porque eles estão fazendo uma pesquisa ao mesmo tempo para ver o que as pessoas que circulam pela internet acham desse projeto. Por favor, eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, tem que usar o GovBR para entrar, mas vale a pena, porque eu entrei hoje de manhã e menos de 1/3 das pessoas que votaram a favor desse projeto. 2/3 são as pessoas de sempre que falam um monte de abobrinhas nas suas explicações. Vamos lá, gente, vamos atrás do projeto de lei da Tabata Amaral, porque há uma pesquisa rolando na internet, organizada pela Câmara dos Deputados. Até a próxima semana. Olha só o que a nossa superprodução separou para o Mosaico Online da semana. 3 casos, um fim de semana e uma cidade, o nosso querido e icônico Rio de Janeiro. 3 situações diferentes no mesmo final de semana em que judeus e israelenses foram tratados como indesejados nesses restaurantes, com pessoas não gratas.
Como judeu e, sobretudo, como brasileiro, isso me revolta. E, aliás, deveria revoltar a todos. Porque não estamos falando de um comentário anônimo numa rede social. Estamos falando de pessoas olhando nos olhos de outras pessoas e dizendo: você não é bem-vindo aqui, simplesmente por ser quem você é, por carregar a identidade que você carrega. Fatos graves que aconteceram exatamente na semana em que a CONIB lançou seu relatório sobre antissemitismo, com dados que explicam o que estamos vendo. O antissemitismo, ele não recuou, pelo contrário, ele se normalizou. Donos de restaurante, empresários que perderam a vergonha de ser antissemitas em público. O ódio, que antes se escondia, agora se apresenta nos restaurantes, nos balcões, nas falas e nas atitudes. A Federação Israelita do Rio de Janeiro já adotou as medidas legais cabíveis e está acompanhando os casos com apoio direto às vítimas. Parabéns pela resposta firme e imediata. E nós, judeus brasileiros, seguimos e seguiremos vigilantes, respondendo juridicamente, institucionalmente e publicamente cada vez que isso acontecer. Discriminação não tem espaço no nosso Brasil. O antissemitismo não é e nem nunca será algo negociável. Vem aí o quiz da semana, roda a vinheta! Qual atitude é considerada lashon hará? Opção A, elogiar uma pessoa. Opção B, ajudar um amigo. Opção C, espalhar comentários negativos sobre alguém. Ou opção D, fazer uma oração. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam o super livro Senhor Mosaico. O intervalo por aqui é rapidinho, vocês não saiam daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. A nossa correspondente Miriam Sanger chega ao Mosaico para mais um episódio do quadro Enquanto Isso em Israel. Miriam, é com você. Olá a todos! Como sempre, tudo acontece por aqui na velocidade da luz, né? Então, num dia a gente está correndo dia e noite para o bunker e no outro a gente está correndo para o aeroporto. Como é que isso acontece? Enfim, Estados Unidos fez um curto acordo de cessar-fogo com o Irã. O governo israelense concordou tentar uma negociação com o governo do Líbano. E de repente, pelo menos do centro ao sul do país, a gente está passando por um período de silêncio. Infelizmente, os cidadãos do norte continuam sofrendo bombardeios do Hezbollah. E assim o povo israelense, com pulga no Torres, corre para o aeroporto. No entanto, a questão vai ser se eles vão conseguir voltar depois da viagem ao exterior, porque afinal, segundo a minha expectativa e também de muitos israelenses e analistas geopolíticos, as duas guerras elas ainda não terminaram. É possível que a gente volte a sofrer bombardeios. E também por isso eu gostaria de explicar como é que a gente se protege por aqui, né? A gente tem basicamente 3 opções. A primeira é ser um felizardo e contar com um quarto, um mamado, um quarto protegido dentro do próprio apartamento. Os prédios mais novos, os prédios construídos a partir da década de 90 são obrigados por lei a contar com uma mamada.
Prédios mais antigos podem passar por um processo que se chama Projeto Tama, no qual o prédio é reformado para a inclusão de uma MAD, ou ele é destruído e reconstruído já com esse quarto de segurança. A outra opção é contar com um bunker dentro do próprio prédio. Normalmente ele fica ou no subsolo, quando existe no subsolo, ou na área próxima ao lobby. Assim como uma MAD é uma área protegida de concreto armado, com portas e janela de metal. Quem não possui nenhuma dessas duas soluções, e 35% da população de Israel não conta com nenhuma das duas possibilidades, tem que buscar um lugar na rua. Ou em miklatim, em bunkers públicos, ou no caso de falta desses espaços nas proximidades, como acontece em vizinhanças mais antigas, como algumas vizinhanças de Haifa ou vizinhanças no sul de Tel Aviv, aí eles buscam ou estações de trem, ou estações de Rakevet Kalá, que é o trem de superfície, mas estações subterrâneas, ou mesmo subsolos de estacionamentos que tenham mais de 2 ou 3 andares, né, no subsolo. E durante essa última guerra, que já está durando 2 anos e meio, existiram famílias que realmente se mudaram para esses espaços, porque imagina o tamanho do desconforto você ter que buscar um lugar protegido no meio da noite, com família ou crianças pequenas, etc., com idosos e tal. Então é isso, a gente espera que a gente tenha chegado pelo menos ao fim da fase mais crítica dessa guerra. Caso não, a gente vai continuar fazendo o nosso papel de cidadão israelense e buscar a segurança de espaços protegidos. É isso. Até a próxima, obrigada. Dia de Eisei Shelot aqui no Mosaico. O tema de hoje, infelizmente, não é novidade para a nossa comunidade, mas vamos ver como ele aparece nas ruas da cidade. Vocês aí de casa, vem comigo! Um salve a todos os meus amigos e minhas amigas. Já peguei aqui minha mochilinha com os meus souvenirs para entregar para o pessoal da rua, porque está começando mais um Eisei Shelot, mas hoje para tratar de um assunto sério, sim, antissemitismo aqui no Brasil. A gente sabe que todos os dados mostram que em 2025 subiu muito o número de antissemitismo no Brasil, mas será que o pessoal da rua, o pessoal que caminha por aqui, conhece esse termo? Já ouviu falar? Mais uma missão para nós em mais um Eisei Shelot. Você é de casa? Vem comigo, bora! Partiu! Você já ouviu falar em antissemitismo? Claro. Valendo o livro do Mosaico, antissemitismo quer dizer: opção A, conflito entre países. B, conflito entre religiões. Opção C, ódio contra judeus. Antissemitismo? Eu vou preferir o do B, mas eu tô insegura se não é. Entendeu? B. C. Eu acho que é uma mistura de tudo, não é? Não sei, a minha percepção é que acaba sendo um conflito de vários aspectos ao mesmo tempo, mas com certeza traz aí muita coisa pesada, né, da história do país, do mundo, né? Ódio contra judeus. Aí, garoto, você acertou. Mas calma, para ler, tá certo. Antissemitismo é o preconceito, discriminação ou ódio contra judeus. Ele pode se manifestar de diversas formas, como ofensas verbais, discursos de ódio e ataques físicos. O antissemitismo esteve presente ao longo da história e é responsável por perseguições, violações de direitos e pela morte de mais de 6 milhões de judeus só na última Grande Guerra, o que torna esse assunto, infelizmente, muito importante até os dias de hoje. Agora, para levar o livro mesmo. Cresceu muito o antissemitismo em 2025. Qual que você acha que é o número quais são os números, né? Sério, cara? Ainda existe isso? Ainda existe isso, cara. E tá aumentando ou diminuindo? Tá aumentando. Que isso? Mesmo em 2026 tá aumentando. Quanto você acha que cresceu esse ódio e as denúncias de antissemitismo? Opção A, cerca de 100. Opção B, cerca de 500. Ou C, cerca de 1000 casos em 2025. Eu acho que é a B, cerca de 1000. Eu acho que é a opção C. Acertou.
você leva o livro do Mosaico. Obrigado por ter participado. Para que o antissemitismo deixe de ser um problema no mundo. De acordo com os dados da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, o Brasil registrou 989 denúncias de antissemitismo só em 2025. Mesmo distante de grandes conflitos internacionais, o país enfrenta muitos casos de intolerância e discriminação, e grande parte das ocorrências acontece nas redes sociais. Volto para o estúdio. Toca aqui. Tá bom? Yes! Obrigado, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Outro rápido intervalo e já voltamos com mais Mosaico na TV. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. E o músico Maurício Einhorn completou 80 anos de gaita em 2017 com o show na Caixa Cultural São Paulo. A gente vai revisitar esse momento direto do Baú do Mosaico. Estamos aqui no Caixa Cultural São Paulo, no centro da cidade, prestes a encontrar o maior gaitista brasileiro, Maurício Einhorn, num show autoral onde ele comemora seus 80 anos na música. É muito tempo, não é? Vamos acompanhar um pouco dessa história. Maurício, primeiramente é uma honra tê-lo aqui no Mosaico com a gente. E como que é subir ao palco para comemorar 80 anos de música? Ainda dá aquele friozinho na barriga? Dá. Dá sempre. E subir ao palco para comemorar 80 anos de gaita, tem que admitir que deve ter pelo menos uns 85. Em maio eu completo 86 e 81 de gaita, porque eu comecei bem aos 5 anos a aprender. A gente aprende até morrer, né? Seus pais também eram gaitistas. Foi daí que surgiu a sua inspiração? Meu pai, cortejando minha mãe, puxou uma gaita. Ah, é guerra? Ela pegou uma gaita também e fizeram um dueto. E eu, aos 5 anos, chantageei-os chorando até me darem uma gaita. Você se consagrou como compositor através da Bossa Nova, certo? Como que foi participar desse movimento? Eu diria que eu me fiz conhecido perante o mundo durante a Bossa Nova, ou até mesmo antes, porque eu comecei em programa de calouros aos 10 anos na Rádio Nacional. Depois no Papel Carbono, de Renato Mussi. Isso durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 42, 3, com a Repórter S, lá noticiando notícia de guerra, e eu esperando o momento de tocar com o regional de Dante Santoro. Mas consagrar é um pouco pesado para meu ego. Então eu prefiro dizer que eu me fiz conhecido
pela persistência, por adorar o aplauso do público, que é uma medalha, uma recompensa. Fazer o público sair de casa, da privacidade de sua família, para vir nos aplaudir, isso emociona. Então, me fez conhecido também saindo para o mundo, né? Fui para a Alemanha 4 vezes, fui aos Estados Unidos tocar no Carnegie Hall com Herbie Mann, gravar com Sarah Vaughan, Nina Simone, 2.000 participações em disco de Brasil, de cantoras e cantores. Tudo isso, esse currículo imenso, e eu estar aos 85, quase 86, lúcido, atendendo uma entrevista, que é uma oportunidade de convívio também com o público, isso consagra. Como é para você que a sua música atinja tantas culturas diferentes? Eu sou suspeito para dizer, mas acho que a música é o mais importante idioma dentre as línguas e a que é talvez mais tocante, mais importante até que a própria língua inglesa, que se fala até no Japão, na Hungria. É o idioma universal, mas a música é mais próxima do coração das pessoas. Sou suspeito por dizer isso, mas eu acho que é uma constatação isso, é inegável, não é? Rufem os tambores, é hora de descobrir a resposta correta do quiz da semana. A alternativa correta é opção C. Lashon Hara se refere ao ato de falar mal de outra pessoa, mesmo que a informação seja verdadeira, pois isso pode causar dor, prejudicar a reputação e afetar as relações entre as pessoas. E aí, você acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. E como evitar o Lashon Hara? Vamos ouvir agora a explicação do nosso sábio Moré Nelson. O que eu posso fazer, na verdade, para evitar esse Lashon Hara? Bem, se eu for uma pessoa que reza todos os dias, nas minhas orações existe: meu Deus, preserva meus lábios de falar mentiras, minha boca de dizer coisas falsas. E todos os dias eu digo isso. Então vamos cuidar. Mas de vez em quando eu preciso falar sobre alguém, pelo que ela fez ou deixou de fazer. Então, na medida do possível, vamos omitir o nome e vamos também fazer o possível para que ninguém identifique sobre quem eu estou falando, mas sobre apenas o que foi feito. Às vezes eu preciso fazer um comentário não muito simpático para uma pessoa. Mas então, antes disso, vamos procurar o que sim de simpático eu posso falar sobre essa pessoa. Tem gente que gosta de provocar o Lashon Hara. Que tal eu elogiar ao máximo o teu inimigo? Aí você vai dizer muito mais coisas que eu não sei, só para dizer que ele não vale todos esses elogios. Que regras eu devo usar para evitar Lashon Hara? Primeiro, é necessário o que eu vou dizer? É sobre alguém ou sobre um fato? Isto vai ferir alguém? Isso vai melhorar alguém? Se eu vejo que muita gente está falando mal de uma pessoa, eu posso falar o contrário. E o que eu posso fazer para melhorar essa pessoa, para que não se fale mais esse tipo de comentário sobre
ela. Se a conversa só fala de Lashon Hara, quem sabe eu devo me calar ou até sair. Agora, existem pessoas que gostam de denegrir outras pessoas, ou um grupo social, ou até um país. Que tal evitar tudo isso? Todos somos pertencentes a algum grupo social. E, finalmente, se nada mais eu puder fazer para evitar o Lashon Hara, que tal mudar de assunto? Bom, gente, terminou esse assunto. Vamos passar para outra coisa muito mais produtiva. Vem agora o Pinata Música da Semana. Pode rodar. Na próxima sexta-feira, as velas de Shabbat devem ser acesas às 17h31 ou quando você chegar em casa. O Kabbalat Shabbat da Beitel, o Akassapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Certo? Tudo que é bom dura pouco, cuidem-se. Até o próximo programa. Shalom, Leitraot. Tchau, tchau. Fui!